Como é que eu vou usar esse ganho aqui e esse HPF, LPF, BES, frequência? E para que essa chavinha aqui? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre a questão do ganho, né? Muita gente ensina a você topar isso aqui. Claro que depende tudo da regulagem, né? Depende da regulagem do seu processador. Mas eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu comigo, sobre quando eu comecei a regular, a partir do momento que eu mandei regular meu som com um profissional e ele botou aqui no, pelo menos no lugar certo e deixou de meu grave esquentar com pouco tempo, né? Meu grave pegava fogo, pode-se dizer, né? Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês a regulagem certa e os macetes aqui. E chega de enrolação, bora lá pro conteúdo. Gente, é o seguinte, esse level, gente, aqui não é o volume, que é a sensibilidade. O que é a sensibilidade? Na hora que você botar lá, eu vejo muita gente falando, né? Rapaz, eu botei ali no 20, no volume do Python, né? Na minha plaquinha MP3, no 10, no 15, né, que a plaquinha MP3 até no 15, aí o som tá lá topado. É por causa disso aqui, esse levelzinho aqui, que é o segredo. O que acontece? Tem muita gente que topa isso aqui, vê o som baixo, né, aí topa isso aqui, ó, deixa topado. O meu som, antigamente, eu regulava desse jeito. O meu grave, cara, com pouco tempo, pegava fogo, esquentava demais. Então, quando eu mandei regular com o profissional, ele me disse, ó, Renan, não bota isso aqui topado, né? Porque aqui tu tá mandando energia o grave. Você deixa aqui mais ou menos na metade, ó. Vou botar aqui na metade ou menos um pouco. Ó, para vocês aí tá mostrando aqui, mas ele me explicou isso. Aliás, deixa aqui pelo menos o máximo na metade, porque dependendo do volume ali do seu Pioneer, né, da sua placa MP3, vai mandar é energia. E o que a gente quer é potência, né? Quando você topa aqui, aí, né, como eu falei para vocês, um volume 20 ali, 30 na metade do volume, já manda tudo e assim queima demais. E foi isso que aconteceu. Ele deixou sempre, quer dizer, ainda hoje eu deixo assim no o level na metade e dou ganho ali no meu processador, né, que eu vou mostrar para vocês uns macetes ainda nesse vídeo. Então mudou minha vida, né, em questão de regulagem, né, deixa aqui na metade, viu, gente? E se o gráfico tá queimando demais, vai baixando o level, entendeu? O gráfico tá esquentando demais, fedendo queimado. Se tiver aqui topado, deixa aqui na metade e faz o ganho ali no processador para você ver como muda muita coisa, tá entendendo? Esse modo aqui é um modo da Stetson, né? Esse aqui é o VOOC, né? Um VOOC aqui 1200, é um modo que eu acho bom. Esse aqui é um de um canal, só lembrando. Esse modo de 1200 eu acho muito legal para quem tem um grave aí de 800 ms, né, a 4 ohms, de 500 ms, um Bravox, um Pioneer, acho que é um dos melhores modos para você usar. E se você for fazer uma caixa trio, né, com um módulo, eu acho legal também o 1200 a 4 canais, né, que dá para você usar o embreed de um lado um grave, né, e o do outro você dá para usar uma corneta, uma TI, né? Um exemplo que eu tô dando para vocês. Mas voltando ao assunto aqui, esse módulo aqui, ele vem com essa chavinha flat, né? Quando você tem processador no seu som, você aciona aqui e pronto. Aí você não mexe nessas funções aqui que ela fica tipo desativada, né? Essa função HPF, até a frequência aqui. Esses aqui fica desativado. Só você vai mexer no ganho ali. Mas os outros processadores, outros amplificadores aí do mercado aí, ele não tem essa chavinha. O que acontece? É só você deixar aqui, se você tiver processador, só lembrando. Só você deixar aqui no HPF zerado, né? Que aqui vai passar as frequências 10 Hz. Aqui, se eu não me engano, é de 10 a 90, né? Ele trabalha nessas frequências aqui. Então, por exemplo, se eu pegar essa chave aqui e botar aqui na metade, ele vai passar uma frequência, por exemplo, não vai passar mais 10, ele vai passar só mais ou menos 50 aqui. Eu tô dando um exemplo, né? Ou mais um pouco, né? Que aqui não tem preciso. Quando você botar aqui, um exemplo, 90 a 10, né? Então mais ou menos 45, só um exemplo que eu tô dando para vocês, 45 para baixo não vai passar aquelas frequências. E quando você tem processador, o processador é tão preciso que ele vai fazer o corte para você. Resumindo aqui, se você tiver processador, deixa aqui zerado nessa chavinha aqui. E no LPF, aqui você ao contrário, você deixa aberto, né? Você pode topar lá até o final aqui, ó. Até isso vai até 15 mil, né? Aqui é um amplificador mais para quem tem grave, né? Você usar no grave, ele é full range porque não vai até 20 mil, né? Mas ele é mais voltado para o grave. HPF zerado aqui, né? Você deixa no mínimo do mínimo e aqui LPF você deixa no máximo. Aqui nesse BES sempre eu aconselho deixar zerado. Entendeu? Você não tem, não precisa você mexer aqui. Só se você tiver um subwoofer ou ir lá. Mas o que aconselho para você ter um som bom é você usar processador. Deixa isso aqui zerado e isso aqui zerado também, viu? Mais ou menos isso aqui. E aqui, se você tiver um vocal, deixa flat aqui. Mas se não tiver, é só deixar desse jeito aqui que fica top. O que aconselho também na hora que você for regular seu som, você botar na música mais que tenha grave, pesada, aquela música que tem pesada mesmo, você regular por aqui. Aí quando você vê por exemplo, outra coisa interessante, quando você vê o seu clipe aqui, piscando no vermelho, é sinal que você tem que baixar o level ou baixar o volume no processador, que eu vou mostrar para vocês ainda, calma aí.
Quando você vê isso aqui clipando, não deixa, cara, não deixa, né? Tem muita gente que trabalha isso aqui, não, isso aqui não tem nadinha, dá um pipoquinho, um coisinho de vez em quando. Aqui é que manda a distorção e manda por aqui, né? E também veja se a estrutura de ganho, né? Você tem que ver se está mandando distorção lá do seu pai. Tem músicas, gente. O pior é isso. As músicas, tem músicas, não são todas, né? Mas tem muitas músicas que já mandam distorção lá no começo. Então vem pra cá já saturado. E você não percebe aqui não. Então muito cuidado até com as músicas que você escuta, né? Porque não tem processador, não tem nada que resolva quando já vem lá da fonte, né? Que é as músicas, entendeu? Muito cuidado com as músicas também. Tem muita gente que queima, bota lá uma música com distorção, aí queima, aí bota a culpa no grave ou no amplificador, né? Ah, meu grave queimou, não sei o que lá. E outra coisa também que não podemos deixar de falar é a alimentação também, né? Que a alimentação é muito importante. Sempre bote, gente. Muita gente fala, ah, não sei qual é a bitola do fio. Aqui, é só você pegar alguma coisa, botar aqui, né? Tipo um ferro, não sei. Você abre aqui essa chavinha aqui, você vê a espessura, né? O buraco. Você vai na loja que vende fio e você vê lá, ó, aqui, ó, essa espessura aqui. Por exemplo, você pegar alguma coisa, né? Bota aqui, aí você vê qual é a espessura aqui. Eu digo, ó, chega lá na loja, eu quero um fio dessa grossura aqui. Se você não sabe qual é a espessura. Mas só você também procurar na internet, por exemplo, o manual do Vulcan é 1200. Ele vai lá até a espessura, 35, 50, vai ter a espessura direitinho. Aqui também do grave do mesmo jeito. Se eu não me engano, esse aqui, o grave parece um de 10. 10 milímetros é 6 milímetros, né? Grave, sempre eu digo para as pessoas, grave aí de 15, no mínimo 6 milímetros para você usar. Acho que 6 milímetros é mais fino do que isso aqui. Mas tem gente que usa de 1,5, cara, aí não pode. Pelo menos com uma potência dessa aqui não é tão bom, viu? A alimentação é muito importante, viu, gente? A alimentação, né? Você bota a bateria. Quer um grave perfeito, perfeito do perfeito? Bote a alimentação no seu som. Aqui ele amplifica, mas a potência mesmo vem da bateria, né? Como se diz, aqui amplifica o som, né? Se você tiver pouca bateria, ele não vai mandar. Por exemplo, aqui tá dizendo aqui que é 1200. Não vai mandar. Se você tiver pouca bateria, né? Não tiver alimentação. Aí você me diz como é que calcula quantas baterias eu tenho que saber. Ó, um exemplo. Esse módulo aqui, ele é 1200, né? Para você calcular, bota aqui na calculadora 1200, ó, 1200, aí dividido, né? Esse divididozinho aqui dividido por 20. Aí, ó. Esse módulo aqui precisa de 60 amperes. Um exemplo, se você tiver um módulo de 3000 dividido, né? Esse sinalzinho aqui dividido por 20. Aí, ó, a amperagem que você precisa do módulo de 3000. Só dando um exemplo aqui para vocês saberem a alimentação que precisa do seu módulo. Aí você diz, ah, mas eu uso bateria e fonte. Essa conta aqui, dividido por 20. Se você usa só fonte sem bateria, também essa conta é dividido por 20, entendeu? Se você quer saber a amperagem da sua fonte para você usar, um exemplo, você tem caixa trio que é 5.000 RMS, né, juntando um módulo aí de 2.000 e 3.000. Para você calcular a sua fonte, aí você divide por 50. Aí, ó. Um exemplo, esse aqui. Esse módulo aqui, olha, é uma coisa bem interessante, ó. Esse módulo aqui, você tem que ter, se você usar bateria e fonte, só lembrando, a amperagem de fonte você precisa dividir por 50. Olha, ó. Mais ou menos uma de 30 dá certo num sistema desse aqui, tá entendendo? Geralmente eu falo para as pessoas, rapaz, bote logo uma de 120 logo. Tu vai aumentar o sistema mais cedo ou mais tarde. Bota logo uma grande, né? Então, gente, voltando aqui ao assunto, é desse jeito que você vai fazer. Ah, no processador eu vou mostrar aqui para vocês também. E no processador, gente, quando vocês deixam o ganho lá na metade, você tem que vir aqui, ó, e você vai em áudio, né? Por exemplo, seu grave. O seu grave aqui, você vai em crossover, né? Que é outro vídeo, né? Sobre o corte. Sempre presta atenção nos cortes que você usa, né? Mas nós estamos aqui falando do ganho, né? Outra coisa também que você tem que ver é a questão do limiter. O limiter é muito bom você prestar atenção. Por exemplo, é a via 1. Pessoal bota. Geralmente quando eu vou regular um som, eu deixo aqui topado, né? Topado é no mínimo. Você bota aqui no mínimo, que é o 24. Então eu vou ouvindo o som e vou soltando aos poucos. Presta atenção se tá dando aquela LEDzinho, um clipe lá no seu amplificador, né? Se estiver dando vermelho, você pode aumentar isso aqui. Pode aumentar e diminuir aqui no seu amplificador ou no seu processador. Aumentar aqui é diminuir, né? Menos 24, então tá topado. Aí você, um exemplo, tá clipando lá nessa aqui, tá clipando, né? Um exemplo. Aí você dá uma aumentadinha aqui, bota no, um exemplo, no 11, né? Esse tipo, quando parar de clipar, aí você vai regulando direitinho. Bota aquela música mais pesada e então você regula aqui, certo? Para voltar a deixar apertado aqui. E aqui o ganho que eu ia falar para vocês. É uma coisa que eu digo para vocês também, que quando, por exemplo, o grave, né, tá tocando baixinho, quando você topar aqui, não é para ficar todo tempo topado, gente. O ganho aqui do módulo, geralmente
o máximo assim, que eu já vi num som bem regulado é no 5. Não precisa topar isso aqui tudo não. Se tiver topado isso aqui, por exemplo, meu grave tá topado aqui, né? Então, minha corneta tá mais alta do que o grave e meu grave já tá topado. É até interessante isso aqui. Então, você vai lá na sua corneta, por exemplo, tá na via 3, vai lá na sua corneta e baixa ela, tá entendendo? Não pode ficar todo tempo aumentando as coisas, aumentando, vai chegar uma hora que tá tudo topado. Então não tem mais como regular, viu? Deixando bem claro. E espero ter ajudado, né? Esse é um vídeo bem simples mostrando para vocês aí. Seu level tava topado, deixe seu comentário se você sempre usou, porque eu já vi muita gente falando, ah, já uso o meu level aqui topado, ganho. Faz anos e anos, nunca deu pau, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que tem um farnizinho no volume ali, que é o vídeo de distorção. Outra coisa também é a questão da distorção. Quando você vê que seu grave tá muito estranho, aquela coisa muito estranha, né? Brau, 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 brau. Mais ou menos esse som é sinal que tá mandando distorção. Muito cuidado, cara. Não custa nada baixar o som. Muita gente gosta de ouvir distorção. Corneta lá. E a corneta também, né? Corneta de Twitter. Quando você vê que o som tá aquela coisa velha saturada, então para, meu amigo. Vai lá no processador e baixa aquilo ali. Tem muita gente que ama ver aquilo ali. Isso aí não é bonito, não, rapaz. Você vê com o som mandando distorção. Olha, meu som é bom. Som bom o que, rapaz? Tá mandando a distorção. Aí quando queima, acha bonito. Ai, ganhei minha corneta hoje. Tu tem muito dinheiro, né, filho da mãe? Tem muito dinheiro pra ficar comprando reparo. O dinheiro é teu, né? Claro, né? Mas é bom é quando não queima. Quando você chega em casa que não queimou nada, rapaz, é bom demais, né? Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu comentário. Eu sou Railanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Espero ter ajudado, papai. Chama na pressão.